quando se reprime o cangaço, ele já inicia um momento de violência, porque os cangaceiros não eram hippies pacifistas e anarquistas que passavam distribuindo papoulas e tulipas pelo interior, e a repressão, especialmente ao bando de Lampião, de Corisco, é uma repressão que representa, inclusive, decapitação das pessoas. E levar essas cabeças para o Instituto Nina Rodrigues, para estudar, como se dizia no século XIX, a frenologia, para estudar onde estava o mal dentro dessas cabeças. Estas não são cenas nem de um país pacífico, nem de um país harmônico, nem de um país destituído de desgraças naturais. Como as pessoas gostam de dizer, não temos terremotos, não temos furacões, não temos tufões. E dizem as pessoas mais cínicas, já temos os políticos, Deus não quis aumentar o número de desgraças que o país teria, e se deu ao Japão terremotos e tufões, a nós deu o Senado e a Câmara dos Deputados. Cada povo com a sua tragédia individual. A questão crucial da história brasileira é que a violência é do outro. Ou é do sertão de Antônio Conselheiro e não de mim, na capital, na época Rio de Janeiro. É de cariocas, não de mim. E se eu for paulista, a violência é de São Paulo, não de Campinas. E se eu for de Montemor, a violência é de Campinas. E assim por diante nós vamos indo, não sei até onde, até Porto Feliz, até os limites da civilização paulista, e a violência é sempre a do outro. A violência nunca é minha. A violência jamais ocorre comigo. Ela é sempre um espanto, ela é sempre inexplicável. Ela só tem sentido no outro. Por incrível que pareça, bom senso é aquilo, como diziam os filósofos do século XVI, que infelizmente Deus deu apenas a mim e a mais ninguém. E este é um problema, porque o ódio é uma realidade que nenhum brasileiro nega. Mas o que nós negamos é que ele esteja em mim, ou no meu prédio, ou na minha família. É sempre o ódio é externo. Vivemos um paraíso. Este paraíso, em determinado momento, foi penetrado pelo invasor, que pode ser o imigrante, ou pode ser os cunhados, os genros e as noras. A nossa família era perfeita, até que resolveu se reproduzir. Esta fantasia clássica, nós vivíamos muito bem, até que resolvemos nos reproduzir. E nós achamos sempre que as crianças são naturalmente e inclinados sempre ao mais profundo pacifismo. Quem diz isso jamais entrou numa sala de aula. Jamais acompanhou a profunda maldade que crianças e adolescentes têm uns com os outros. Não me refiro a casos trágicos e extremos em que uma criança atira na professora. Me refiro a casos gerais, essa é uma exceção ainda. Me refiro a casos gerais desta maldade que persegue permanentemente, que quando eu era criança era implicar com alguém, hoje é bullying. Não, hoje mudou de nome, hoje traumatiza. Na minha época não traumatizava, hoje é bullying. Pela primeira vez na história, os homens modernos do século XX para o XXI são obrigados a serem felizes e a manifestar essa felicidade. A geração da minha avó, quando tudo estava correto, minha avó Maria dizia, tudo bem, vó? Indo, era um gerúndio, levando, como Deus quer. Eu jamais ouvi minha avó dizer, eu estou muito feliz, meu neto, explode no meu ser uma felicidade absoluta, e eu me sinto muito bem hoje. Jamais ouvi dizer isto. Minha avó era obrigada a dizer, indo, quando tudo estava bem, a gente vai levando, um dia depois do outro. Nós somos obrigados a sermos felizes. Somos obrigados a sermos bons pais, bons maridos, bons profissionais. Ainda temos certo equilíbrio emocional, a malhar e sermos positivos. É um terror essa obrigação. Não temos mais direito ao mau humor, é preciso tratá-lo. Não temos mais direito à melancolia, é coisa de Lars von Trier, ser melancólico, é coisa de gente desequilibrada, mal resolvida. Não temos mais direito à infelicidade, porque a infelicidade não passa mais em testes de empresa. Não sei se os senhores sabem, que ao ser entrevistado eu sou obrigado a ser feliz. Profundamente feliz. Se eu disser, por que o senhor está saindo daquela empresa? Porque eu odeio aquele lugar, eu não entrarei. Porque eu quero novos desafios. E eu sinto que nessa empresa eu posso produzir mais ainda do que a outra. Narre um defeito seu, caro entrevistado.
eu não consigo chegar atrasado, é um defeito. Eu sou perfeccionista no atraso. Ninguém diz que bebe até cair, ninguém diz que bate na esposa, ninguém diz que é ninfomaníaco, ninguém diz qualquer coisa, mas nós somos absolutamente voltados à felicidade. Qual o seu hobby? Ler. Nossa, como eu adoro ler. Que livros? A Ilíada. Gente, como é bom ler a Ilíada. Tenho lido a Odisseia, mas é um pouco fraca comparada com a Ilíada, né? A Divina Comédia para ter assunto com as outras pessoas também. Não há ninguém que assuma ler as coisas mais babacas do mercado editorial, que são as mais consumidas. Não há ninguém que escute a música fácil. Não há ninguém que opte. O que você fez no final de semana? Dormir. Todo final de semana. Todos aproveitaram para malhar, para ler, para pôr os e-mails em dia. Depois foram a um bom museu. Tem uma exposição no Tomiotaki que está maravilhosa. Todos somos obrigados permanentemente a um sucesso. É aquilo que chama com toda razão da nova hipocrisia contemporânea. Ao invés de não dizer mais o que sentimos, como é a hipocrisia clássica farisaica, nós não somos mais o que somos. Somos felizes. Até porque ninguém aguenta. Inclusive porque hoje, se eu for triste, melancólico ou odiar, todos sabem eu vou ter câncer. O câncer só atinge as pessoas tristes. As alegres morrem com 300 anos. Passam dos 500 ou são imortais, são Highlanders. As que têm melancolia têm tumores. Não importa mais a origem de qualquer tumor, é o ódio. Por que fulano tem este câncer? Ele guardou muito ódio no coração. E provocou. As pessoas perguntam isso. Não, o que vai no seu coração? Eu costumo responder: 2 aurículos, 2 ventrículos, uma aorta, sangue arterial, sangue venoso. Nos tornamos obrigatoriamente felizes. Até porque existe uma novidade, que nós temos hoje ódio ao ódio. Apesar de ele nos seduzir. Haja vista que contra o ódio e a depressão e a tristeza, nós somos a primeira civilização que inventou produtos químicos. Se você não tem vontade sexual com essa pessoa, hoje há uma enorme quantidade de auxiliares, muletas, que reproduzem quimicamente o lema de Che Guevara: "Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás." Se você está triste, lítio nessa pessoa. Antidepressivo, toca lítio nessa pessoa e ela vai entrar num estado de zumbilência, ela vai ficar feliz, ela vai se tornar alegre. Naturalmente, há muitos casos psiquiátricos, especialmente esquizofrenia, em que a medicação é um dos únicos caminhos possíveis. Não é isso que eu estou falando. A medicação existe e há pessoas que precisam dessa medicação por características biológicas ou psicológicas. Eu me refiro ao fato de que nós tomamos remédios cada vez mais para dormir, para acordar, para ter relações sexuais e para sorrir. Cada vez mais ficamos dependentes da tabela periódica para sentir, especialmente as coisas positivas. E talvez, há muito pouco tempo atrás, havia grandes utopias. Quando eu era estudante de história, os continentes ainda estavam bem unidos, depois começaram a se afastar. Havia uma utopia política, havia a possibilidade de construir a terra sem males dos Guarani ou dos Tupi, ou a sociedade perfeita, a sociedade sem nenhum atrito. Essa utopia religiosa ou socialista, que ainda floresce com força naqueles lugares que essa utopia costuma florescer ainda, Coreia do Norte, Cuba, diretório acadêmico da área de humanas, esses lugares em que a utopia socialista floresce ainda com intensidade, em breve só diretório acadêmico da área de humanas. Estes lugares, todos, ofereciam, isto era muito importante, um modelo de sociedade perfeito, que era o estado do bem-estar, como na Noruega ou na Suécia, no capitalismo, ou as sociedades comunistas perfeitas. O problema é que esses paraísos nunca existiram. Na Noruega as pessoas se matam e são terroristas, mesmo sendo loiros e cristãos. Nas sociedades perfeitas, o ódio continua existindo. O suicídio infantil é altíssimo no Japão e na Suécia. Aquilo que nos causa espanto no Brasil, no Japão e na Suécia são ocorrências cotidianas. Gente democrata, nascida no interior de Iowa, em Ohio, que o parta nos Estados Unidos, vai para o Iraque, administra uma prisão e se torna idêntico a um guarda nazista da Segunda Guerra.
tratando aqueles outros seres humanos, como nos episódios da prisão de Abu Ghraib, exatamente como qualquer nazista em Auschwitz ou Sobibor. Gente nascida no interior dos Estados Unidos, comendo manteiga de amendoim, ouvindo programas religiosos, sem grandes problemas sociais. Ou seja, à medida que essas utopias diminuíram, o que aconteceu? Os pequenos ódios cotidianos afloraram com uma força inédita. Os ódios pequeno-burgueses, independente da renda das pessoas. A pequena burguesia é um estado de espírito. Nós vivemos uma mudança tão grande e o mundo muda tanto de sistemas, que é comum, como eu já disse aqui num encontro da CPFL, que não conseguindo acompanhar isso, eu tendo a confundir o fim do meu mundo com o fim do mundo. Então é estranho para mim, educado num sistema, acompanhar um outro sistema. É estranho ver um mundo hoje em que the book is on the tablet. Né? É estranho ver este mundo totalmente transformado, onde as informações são virtuais. Para dar uma pista aos senhores, eu eliminei o Facebook esse ano, porque entrei nele com certo entusiasmo, fui adicionado por centenas de pessoas e recebi muitas informações muito relevantes, como acordei, ou então estou saindo de casa, ou hoje cheguei mais cedo. Muitas pessoas me davam acesso a essas revelações, verdadeiros terceiros segredos, que eu tinha que lidar com aquilo. Saber, por exemplo, nesse final de semana não sair de casa. Bom, e o que eu tenho com isso? Irritado com essa banalidade, eu deletei o Facebook e descobri que é uma coisa com a qual ou sem a qual a gente fica tal qual sempre esteve. Ao narrar para um aluno meu do 2º ano do curso de História, que eu tinha deletado o Facebook, um menino de 19 anos, inteligente. Nossa, professor, o senhor perdeu todos os seus amigos. Tá? Tentem captar, gente. Tentem captar a percepção de mundo diferente. Não só não os perdi, como provavelmente aumentou e melhorou a minha qualidade, para não ter mais ter ódio das banalidades que eles manifestavam. Tivemos um presidente do Brasil, que eu não vou citar o nome, que veio antes da atual, que foi à África e foi a Windhoek, capital da Namíbia, e disse uma coisa muito interessante. Windhoek é uma cidade estranha, porque foi feito por alemães na África e tem casinhas triangulares, com telhado para neve, tal como Campos do Jordão, na hipótese de vir a nevar um dia, já estão preparados para essa hipótese, e com gerânios na janela. E nosso presidente disse, é um país tão arrumado e tão limpinho que nem parece África. Isso não veio de um pensador conservador e reacionário. Veio de um militante de origem sindical, que eu não vou identificar o nome, que não seria ético. Significa, neste caso, que o preconceito é uma espécie de câncer com metástase por todo lado. E ele nos atinge. Reconhecê-lo é o primeiro passo. Mas eu sempre vi, e defendo isso, que o humor, especialmente contra os poderes constituídos, é uma estratégia política. O humor é uma maneira de dizer que o rei está nu. O humor é uma maneira de dizer que você não concorda com aquilo e demonstrar o ridículo de um sistema. O humor é quase uma obrigação política às vezes. Eu adorei uma charge que saiu há pouco num jornal, em que 2 deputados comentavam: garantimos ao eleitor que o novo imposto sobre a saúde, o novo CPMF, seja o nome que ele tiver, irá inteiro para a saúde. E o outro completa, tim-tim por tim-tim. E aí a cena seguinte, eles num iate com champanhe. Saúde, o outro tim-tim. Né? Ou seja, esta é uma ideia boa de humor contra poder constituído e um ódio justo e justificado contra gente corrupta. Ou seja, é uma maneira de você desnudar o rei e mostrar que ele está nu, como na parábola da roupa nova do rei. Isto é uma obrigação.